Olá, olá a todos! Sejam bem-vindos a este audioprograma que falará sobre o seguinte tema: os conflitos entre a Rússia e a Ucrânia desde a sua origem até os dias atuais. Contarei com a participação da interlocutora Liliane, que me fará algumas perguntas. Eu sou Andréia Rodrigues Teles, acadêmica do curso de graduação em Direito da Uniavan de Balneário Camboriú. E tentarei aqui fazer uma breve explicação cronológica dos conflitos entre a Rússia e a Ucrânia desde a sua origem. Realmente. Quando começou? A história remete que começou ali já na Idade Média, né? O conflito entre esses dois países. No século XVII, a Rússia e o território ucraniano eram um só, né? E eram chamados de Império Russo. Em 1917, a Ucrânia se separou novamente da Rússia e ficou independente por um breve período de tempo, né? De 1917 até 1922, quando se uniu novamente com a Rússia, né? E foi quando foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ou melhor conhecida como União Soviética, né? Que durou até 1991, quando caiu o Muro de Berlim e acabou o comunismo no país e a Ucrânia se separou novamente da Rússia. Eu só quero enfatizar uma questãozinha, que dos 50 milhões de habitantes da Ucrânia, 25 milhões falam russo como primeiro idioma, tá? E mais de 10 milhões são originários da Rússia. Nos países ali da fronteira, entre o leste e o sul, quase todos falam russo, ou têm de família russa, ou são originários da Rússia, né? E na Península da Crimeia, por exemplo, 70% da população é de origem russa. Nossa, eles são praticamente como irmãos, né? Então, em algum momento eles devem ter entrado em acordo. Sim, eles tiveram um acordo, mas que durou pouco, infelizmente, né? Esse acordo começou logo depois, com o fim da União Soviética, né? Ali em 1991, a Ucrânia, a Rússia e Belarus, eles assinaram um acordo, né? Que selava o fim da União Soviética e que eles criaram uma comunidade chamada Comunidade dos Estados Independentes, né? Em 1997, a Rússia e a Ucrânia eles assinaram um tratado de amizade, né? Esse tratado foi conhecido como o Grande Tratado, né? Que era um tratado de cooperação e parceria entre eles, né? Entre os dois países, né? E a Rússia considerava a Península da Crimeia como parte da Ucrânia, né? Mas, como eu disse, o que é bom dura pouco, né? Durou só até 2003, quando a Rússia começou a construir uma barragem no Estreito de Kerch, né? Ali próximo da Península da Crimeia. E essa barragem incomodou muito o governo ucraniano, né? E nisso teve um conflito entre eles, né? Que foi resolvido brevemente, porque os dois presidentes de então, né? Eles se reuniram, conversaram e a Rússia suspendeu essa barragem, né? A construção dessa barragem. Mas assim, as amizades entre os dois, né? O tal tratado de amizade, digamos que ficou um pouco quebrado, né? Quais foram os fatores principais na ruptura entre esses dois países? Então, são vários os fatores, né? Por exemplo, uma deles é essa questão aí do território da Península da Crimeia. O outro foram as famosas Revolução Laranja, o conflito em Donbass, né? A solicitação da Ucrânia para participar da OTAN. Mas, assim, entrando em específico de cada um, essa questão da Península da Crimeia, isso já acontece desde 1954, né? Por quê? Porque essa região ela é muito importante na questão geopolítica dos dois países, né? Quem comandar a Península da Crimeia vai comandar a frota do Mar Negro, né? Que isso na questão econômica, na questão militar é bastante importante para eles, né? Mas ali, por exemplo, na questão na Península da Crimeia, o que acontece? Que boa parte, sendo a maioria russa,
Então, na questão pessoal, eles se sentem também russos, né? Então, eles são pró-Rússia. Então, agora sim, eu quero falar um pouquinho, depois a gente volta aqui na questão da Crimeia, porque ela é uma questão que ela vai e volta, né? Em 1954 teve problema, eles foram no Congresso, falaram com os parlamentares, resolveram, né? Em 2014 também, de novo. Mas antes disso, já ali em 2004, teve as eleições ali na Ucrânia, né? Nas eleições da Ucrânia tinham dois importantes candidatos, que era o Viktor Yanukovych. Esse candidato era pró-Rússia, ele tinha uma boa comunicação com o governo russo, e o outro era o Viktor Yushchenko, que era o contrário, né? Ele era pró-Ocidente, né? Que queria abrir a Rússia para o Ocidente e queria se comunicar com o Ocidente. Entre 2004 e 2005 houve vários protestos, vários eventos políticos, né? E esses protestos foram chamados de a Revolução Laranja, né? E o que resultou desses protestos foi que as eleições de 2004 foram consideradas fraudulentas e o candidato vencedor foi o candidato Viktor Yushchenko, que era aquele que é pró-Ocidente, né? O Viktor Yushchenko, ele governou até 2010, né? Mas já lá em 2008, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, o que então era presidente, o Bush, né? Ele fez uma tentativa para que a Ucrânia e a Geórgia participassem da OTAN, né? Nessa época, a Rússia protestou, né? Protestou que não concordava. A Alemanha e a França, eles não foram contra, mas também não estabeleceram um prazo, digamos, para isso. Então ficou em banho-maria nessa questão. Em 2010 aconteceu novas eleições, dessa vez quem ganhou foi aquele candidato que tinha perdido em 2004, foi o Viktor Yanukovych, que era aquele pró-Rússia. E nesse tempo que ele ganhou, a Ucrânia tentou, os outros, né, que estavam na Ucrânia, porque ele era o presidente, mas lá tem os parlamentares, eles queriam muito participar da União Europeia, então estava tendo essa tentativa. E o presidente, então, o Yanukovych, ele congelou esse acordo, né, não deixou acontecer essa participação na União Europeia. Também tem a questão que a União Europeia também nunca quis muito, né, a Ucrânia, também tem esse outro lado. E nisso o governo russo impôs embargos, né, aos produtos ucranianos exportados para o país. Né? Esses embargos insuflou em vários protestos em massa na Ucrânia, né? Porque novamente reacendeu aquela raiva dos ucranianos, né, que tinham contra a Rússia. E teve vários protestos, e então o presidente em 2014, o Yanukovych, fugiu da Ucrânia e foi para a Rússia. Nesse tempo, né, que ficou sem presidente, foi entre março e junho de 2014, ficou um vácuo ali, né? Enquanto eu estava sem presidente, estava nesse vácuo, o que aconteceu? A Rússia pegou, né, anexou a Península da Crimeia para eles. Né? Esse fato, essa anexação da Crimeia foi tipo um ponto de não retorno, né? Aqui os países viraram inimigos, né? Porque a Ucrânia nunca aceitou isso, né? Considerou como uma esperteza da Rússia. Na realidade, eles sempre tiveram essa problemática, né, com relação a esse território. E nesse mesmo tempo, né, que foi em 2014, estava acontecendo também a guerra em Donbass, né, porque ali no leste, ali sempre muito perto, tudo ali é muito perto, né, no leste no leste da Ucrânia, ali na fronteira, aconteceu que tinha as forças separatistas, né, essas forças separatistas chamadas Repúblicas Populares de Donetsk, são duas cidades, Donetsk e Lugansk. Essas forças separatistas dessas duas cidades, eles eram contra o governo ucraniano,
né? E eles lutaram para que essa parte dessa região chamada Donbass, né? Donetsk, né? Seria Donetsk, e que mais é mais conhecida como Donbass, né? Essa parte dessa região eles queriam independência da Ucrânia. Mas até hoje eles estão em guerra ainda, né? Teve tentativa do Ocidente, né? Tentar um acordo entre eles, né? Teve um chamado Protocolo Minsk, né? Que foi para tentar voltar a paz ali, mas até hoje nunca aconteceu, né? Até chegarmos a esse último conflito, né? Que foi em 2019, ganhou esse novo presidente da Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky, ganhou em 2019. E em abril do ano passado, em 2021, o Zelensky pediu, né, para participar da OTAN, que a Ucrânia participasse da OTAN. Aqui eu vou abrir um parêntese, né, sobre a questão da OTAN, né? A OTAN, mais conhecida assim como OTAN, mas o significado da OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN ela foi criada com o intuito de barrar o avanço da União Soviética na Europa, né? Então, enquanto existia aquela questão do comunismo estar avançando, a OTAN foi criada para barrar esse avanço. Então, uma vez que a União Soviética ela acabou, né, ali em 1991, em teoria, né, a OTAN também deveria ter acabado, né? A OTAN alega, né, que ela existe ainda porque ela quer garantir a segurança de seus países membros, né, através de forma diplomática e das forças militares. Mas ela foi criada com o intuito, né, principal de deter, né, de barrar o avanço do comunismo. Uma coisa que não tem perigo nenhum, porque Putin ele não tem nenhum propósito em fazer com que a União Soviética seja comunista. Então esse perigo não existe mais. Então, assim, ao meu ver, não tem mais necessidade também da OTAN, tá? Fecho parênteses aqui. Então, esse pedido do presidente da Ucrânia, o Zelensky, de entrar na OTAN, acelerou ainda mais os conflitos, né, que nós estamos assistindo hoje, né? Fez com que a Rússia invadisse a Ucrânia, né, que acontecesse essa guerra, né, com várias milhões de mortes aí, né, principalmente da Ucrânia, e que todos os dias a gente está assistindo aí tentativas de reconciliação, tem dias que avança, né, na conciliação entre os dois países, tem dia que retrocede, e a gente está assistindo, né, o que vai acontecer,